Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje, para dar sequência ao nosso curso sobre História da Filosofia Grega. Em nosso último encontro, nós fizemos alguns apontamentos gerais sobre Pitágoras, procuramos resgatar um ou outro aspecto da vida de Pitágoras, falando também um pouco sobre o pitagorismo, e neste nosso encontro, nesta aula de hoje, nós procuraremos entrar no pensamento pitagórico propriamente dito. Nós falaremos acerca do princípio de todas as coisas. Para Pitágoras, o que seria a causa, o princípio originador de todas as coisas? É sobre este tema que nós iremos tratar nesta nossa aula, mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal. Este é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento, nós levamos a você um pouco de filosofia, de literatura, de ciência, enfim. Aqui nós nos propomos a te ajudar a construir conhecimento, a se realizar enquanto sujeito construtor de conhecimento. Conhecimento amplia a nossa visão de mundo, conhecimento amplia a nossa visão acerca dos mais diversos temas, a nossa visão acerca de nós mesmos, enfim. Conhecimento ajuda a expandir o nosso horizonte existencial, o nosso horizonte contemplativo, o nosso horizonte de perspectiva, de mundo, de vida, enfim. O conhecimento abre a nossa mente e nos ajuda a compreender as coisas a partir de um leque muito mais amplo e profundo. Portanto, você que sabe, que está convencido acerca da importância do conhecimento na vida do homem, na vida da mulher, nos ajude se inscrevendo em nosso canal, interagindo com as nossas publicações e divulgando este espaço. Bem, como eu já antecipei, neste nosso encontro continuaremos falando acerca do filósofo Pitágoras, mas entrando em seu pensamento filosófico propriamente dito. Em nossa aula anterior, nós abordamos alguns aspectos mais gerais, mais biográficos, lembrando que nós temos acerca de Pitágoras comentários ou narrativas que são muito mais lendárias do que historiográficas, mas pontuamos alguns aspectos biográficos acerca deste filósofo, pelo menos aqueles que são considerados historiográficos pelos estudiosos do pensamento pitagórico, e neste nós iremos entrar nas ideias de Pitágoras, em sua filosofia. Como eu já havia dito em nossa aula anterior, e se você não assistiu nossa aula anterior, eu te convido a assisti-la primeiramente, para você acompanhar este percurso, para você acompanhar a nossa linha de raciocínio. Como eu já havia dito em nosso encontro anterior, Pitágoras levou ao extremo a ideia de causalidade colocada por seus antecessores, pelos pensadores, pelos filósofos, a Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes, também
de Mileto. Pitágoras parte também da ideia de causalidade para construir o seu pensamento filosófico, mas diferentemente dos pensadores jônicos, dos pensadores que formaram a escola de Mileto, estes que eu acabei de citar, Tales, Anaximandro e Anaxímenes, Pitágoras colocou como causa do mundo natural, como causa dos fenômenos naturais, não um elemento natural, como Tales, que havia sustentado que a água era o princípio de todas as coisas, ou Anaxímenes, que havia sustentado que o ar é o princípio de todas as coisas. Pitágoras, em vez de atribuir uma causalidade natural para os fenômenos naturais, Pitágoras vai colocar neste lugar de causalidade universal o número. Ora, o número é para Pitágoras a causa de todas, a causa dos fenômenos naturais. A natureza teve uma origem e esta origem emana, se desdobra a partir do número. O número é a causa da natureza e de todos os fenômenos que a envolvem para Pitágoras e o pitagorismo em geral. Portanto, na filosofia de Pitágoras, a matemática assume um papel imprescindível, fundamental. Aliás, Pitágoras foi o primeiro pensador a sistematizar a matemática. Esta forma de conhecimento é o grande cânon, grande parâmetro, grande modelo por meio do qual Pitágoras vai tentar explicar a natureza e os seus fenômenos. Mas quais as razões que levaram Pitágoras a identificar no número a causa dos fenômenos naturais? Primeiramente, o som. O som tem um papel fundamental na vida, aliás, no pensamento, na filosofia de Pitágoras e do pitagorismo. O som é um elemento chave para entendermos o raciocínio que Pitágoras fez para chegar à conclusão de que os números estão na origem dos fenômenos naturais. E o som nos reporta, obviamente, a música, né? Mas aqui eu já faço um parênteses. A finalidade da música para Pitágoras não é promover ao homem conhecimento científico. Lembremos, e sobre isto eu já antecipei alguma coisa em nosso encontro anterior. A ciência para Pitágoras não é um fim, é um meio. Assim como a ciência que envolve o fenômeno musical, a arte musical, para Pitágoras não é um fim, é um meio. A música é uma arte, uma linguagem que adquire um lugar todo especial na filosofia pitagórica. Porém, a música não tem como finalidade promover ao homem elementos de discussão filosófica ou elementos de
de constatação científica. A finalidade da música para Pitágoras é a purificação da alma. E sobre este tema nós veremos no encontro posterior. Mas a música serve como base para Pitágoras identificar um fenômeno que, à semelhança dos outros, ou dos fenômenos naturais, está fundamentado numa estrutura extremamente matematizável, numa estrutura extremamente numérica. O som para Pitágoras é número, ele pode ser explicado por meio de número. Vejam, o som de uma bigorna, o som de um martelo batendo sobre uma bigorna, por exemplo, sobre uma determinada estrutura de ferro. Ora, este som é proporcional ao peso do martelo que incide sobre essa estrutura de ferro. Portanto, há uma relação entre sonoridade e o peso do instrumento que produz essa sonoridade. Há uma relação entre o som e a corda ou o comprimento da corda da lira. Uma corda inteira da lira vai produzir um som. Se nós dobrarmos esta corda ao meio, o som será um outro. Se dobrarmos pela metade ainda esta dobra da corda da lira, o som será um outro. Então há uma relação entre o som e o comprimento da corda da lira. E foi a partir dessa experiência produzida por meio de um som da corda inteira, outro som da corda dobrada ao meio, outro som da corda dobrada em 4 partes, que Pitágoras chegou ao conhecimento de notas fundamentais acerca da música, né? Ora, a música, enquanto a história do pensamento musical, da filosofia da música, deve muito a Pitágoras, porque Pitágoras contribuiu para a fundamentação teórica da música. Olha, muito antes de Pitágoras, o homem já produzia música, o homem já produzia sons harmônicos. Entretanto, uma teoria da música, um pensamento da música, uma filosofia da música, uma explicação racional acerca do processo que dá origem à música, isto o Ocidente deve a Pitágoras. A ele, Pitágoras, nós devemos o descobrimento de pelo menos 3 notas fundamentais, 3 notas musicais fundamentais, né? A Pitágoras devemos a descoberta da 8ª, da 5ª, da 4ª. Há quem diga, inclusive, que Pitágoras foi o primeiro filósofo, o primeiro intelectual a construir uma escala musical. Veja que interessante, e veja a importância deste pensador, ou dessa escola, se preferirem, o pitagorismo, para a história, não apenas da filosofia, mas para a história da linguagem musical. A Pitágoras, muito historiador sério, atribui a criação da primeira escala musical. Portanto, o som, a música obedecem a padrões, a ritmos, a harmonias que podem ser explicados por meio dos números, por meio
da matemática. Mas o som a música, por assim dizer, é uma criação artificial, uma criação do engenho, do intelecto humano. Os números também estão, não apenas naquilo que é criado pelo engenho humano, mas também na própria natureza. Ora, a natureza pode ser explicada, reduzida a números, segundo o pitagorismo. Ora, nós podemos identificar estruturas matemáticas, estruturas numéricas, na contagem dos dias, na contagem dos meses, na contagem dos anos. Nós podemos ver um certo ritmo matematizável que pode ser contabilizado, quantificado em relação às estações do ano, ora, as estações do ano, mas isso nos tempos de Pitágoras, né, quando o verão era verão, o inverno era inverno, né, hoje devido às crises ambientais causadas pelo homem, em boa medida causadas pelo homem, hoje essa divisão mais racional, essa quantificação racional das estações do ano praticamente se diluiu, né? Nós podemos viver, experimentar as 4 estações no mesmo dia, não é? Estamos destruindo de tal forma a natureza que até essa matemática das estações tem se perdido. Mas nos dias de Pitágoras, as estações ocorriam a partir de ciclos temporais bastante rigorosos, bastante mais precisos. Portanto, as estações do ano podem ser explicadas a partir de números e outros tantos fenômenos naturais, a exemplo da gestação, que se dá a partir de um período temporal numericamente quantificável, numericamente preciso, e são muitos os outros fenômenos naturais que podem ser explicados por meio do número. Logo, para Pitágoras, o número está na base da natureza, da physis. Portanto, o número é o princípio dos fenômenos naturais. Entretanto, o raciocínio pitagórico não termina, não se esvai aqui. O pitagorismo vai um pouco além para afirmar que, embora os números sejam o princípio dos fenômenos naturais, ele não é a sua causa primeva, a sua causa primeira. Os números não são primum absoluto da natureza, porque os números também são gerados, emanam de outro ou outros princípios. E quais seriam os princípios mais gerais dos quais os números provêm, dos quais os números surgem? Estes princípios mais gerais podem ser compreendidos a partir da própria classificação geral dos números. E como, em quais categorias o pitagorismo classificava os numerais? Em 2 categorias que nos são extremamente conhecidas: os pares e os ímpares. Podemos reduzir, classificar estes números a estas 2 grandes classes. A classe ou conjunto dos números pares, a classe dos números ímpares.
todos os números podem ser classificados em pares ou ímpares, à exceção de um número. À exceção de um número, que é justamente o número 1. Para o pitagorismo, o número 1 participa de ambas as classes, tanto da classe dos números pares, quanto da classe dos números ímpares. E aqui nós podemos até já sentir um certo estranhamento no que diz respeito à matemática pitagórica e a nossa matemática. Aliás, a matemática pitagórica, embora tenha colocado alguns fundamentos que até hoje fazem parte das matemáticas, em alguns aspectos a matemática pitagórica não é a mesma matemática por nós conhecida. Um exemplo de distanciamento entre a matemática pitagórica e a nossa matemática é que, para Pitágoras, o número é um ente real, diferentemente da nossa noção, da nossa ideia, do nosso conceito de matemática que lida com abstrações. Para nós, hoje, os números não passam de abstrações. Nós os tratamos, nós os consideramos como abstrações. Pitágoras já considerava o número como um ente real. Algo que existia, que era tão real quanto o próprio matemático, quanto o próprio Pitágoras, tanto quanto eu sou real, você é real, nós somos reais. Então, para o pitagorismo, o número era um ente real. E um outro elemento, dentre outros tantos, um outro elemento que nos causa estranhamento é justamente a definição que Pitágoras aplica ao número 1. O número 1 não é nem par nem ímpar. Por quê? Porque o número 1 participa das duas categorias, das duas classes, da classe dos números pares e da classe dos números ímpares. É isto porque a unidade, quando associada a um número, pode gerar tanto um número par quanto um número ímpar. Vejam, se eu tenho um número 2, que é um número par, eu acrescento a este 2 uma unidade, um 1, eu dou origem a um número ímpar, o 3. Se eu pego o número 3, que é ímpar, e acrescento a mesma unidade, o número 1, eu já estou dando origem a um número par, que é o número 4. Portanto, o número 1, a unidade, é uma unidade que participa de ambas as categorias, par e ímpar. Isso é extremamente importante para entendermos o que se segue ao raciocínio pitagórico e que vai levá-lo à causa primeira de todas as coisas, inclusive dos numerais. Ora, já sabemos que os numerais são classificados em categorias mais gerais, a categoria dos pares e dos ímpares. E esta categoria dos pares e dos ímpares, para o pitagorismo, equivale aos conceitos de ilimitado e limitante, indeterminado ou determinado. Repito, essa classe geral dos números, essas classes gerais dos números, a classe dos pares e dos ímpares, pode ser também definida a partir de um binômio mais pertinente ao raciocínio, às conclusões
para as quais o pensamento pitagórico se encaminha. Os números ímpares e pares, ou pares e ímpares, também podem ser determinados como números, como o ilimitado ou o infinito e o limitante, o indeterminado e o determinado. E Pitágoras vai chegar a estas conclusões recorrendo a uma disposição geométrica dos números feito pontos. Imaginem que Pitágoras representasse os números, imagine Pitágoras representando os números como pontos. Ora, se temos 4 números, temos 4 pontos. E podemos dividir estes 4 pontos num conjunto de 2 números e 2 números separados por uma seta. Uma seta vai separar o número 4 em 2 pares de 2, em 2 conjuntos de 2. O 2 e o 2. Somando-os, nós temos o número 4. Uma seta, portanto, separa 2 pontos acima de 2 pontos abaixo, dando origem a um número par. Agora, se quisermos aplicar o mesmo postulado geométrico a um número ímpar, o que irá acontecer? Irá acontecer a sobra ou o empurrão de um quinto número, de um outro número. Imaginemos o número 5. O número 5 é um número ímpar. Se quisermos dividir este número em 2 conjuntos, o que teremos? Teremos um conjunto de número 2, com 2 números ou 2 pontos, e outro conjunto com outros 2 pontos. A seta separando estes 2 conjuntos, e para chegarmos ao quinto, ao numeral 5, ímpar, o que vai acontecer? A seta vai empurrar uma unidade para fora do conjunto. Logo, existe aqui um elemento limitante ou determinado no número ímpar, que é justamente este número que é empurrado pela seta para fora deste conjunto formado por 2 pontos acima da seta e 2 pontos abaixo da seta. É assim que o pitagorismo divide os números pares e os números ímpares. Os números pares, independentemente de quais sejam, por exemplo, o número 6 é um número par. Como o pitagorismo representaria o conjunto do número 6, que é par? 3 pontos em cima, 3 pontos embaixo e uma seta ao meio. Entre estes 3 pontos em cima e 3 pontos embaixo, o que nós temos? Uma seta que por si só representa o vazio. Ela não aponta para nada, ela não empurra nada. Ela simplesmente estabelece essa separação e por não ter uma importância em si mesma, esta seta em relação aos números pares aponta para o vazio, portanto para o indeterminado ou o ilimitado ou o indefinido, o vazio. Já os números ímpares, estes, quando aplicado o mesmo pressuposto, a mesma operação geométrica,
A seta que vai separar, por exemplo, o número 7, que é um número ímpar, como o pitagorismo representaria geometricamente o número 7. 3 pontos acima, 3 pontos abaixo, uma seta separando esses dois conjuntos de números 3 e a unidade sendo empurrada ou sendo apontada pela seta. Portanto, nos números ímpares, nós temos a figura do limitante, do determinado, diferentemente dos números pares, cuja seta aponta para o vazio e, portanto, para o indeterminado, o ilimitado, o infinito, porque não pode ser aqui representado. Disso podemos concluir que para Pitágoras a origem de todas as coisas, a origem primeva, a origem absoluta, não são os números propriamente ditos, mas essas duas categorias, a categoria do indeterminado e do determinado, do ilimitado, do infinito e do limitante. Toda a natureza, em última instância, se deriva, se origina de elementos indeterminados e elementos determinados. A minha vida, por exemplo, teve origem em elementos determinados, por assim dizer, ou limitantes. Meu pai e minha mãe. Mas se formos buscar a causa desta minha origem, e a causa dessa minha origem, e o movimento que envolve todas as causalidades possíveis, chegaremos, ou não chegaremos, a um elemento indeterminado, a algo ilimitado e infinito. Logo, toda a natureza, em última instância, não se explica a partir dos números. Os números são o seu princípio, mas não a sua causa primeva, a sua origem absoluta primeira. Esta origem tem em sua base o indeterminado e o determinado, o ilimitado e o limitado. A partir daqui, Pitágoras vai nos colocar diante de outras tantas considerações, outras tantas conclusões que apenas nos dão um panorama bastante vago acerca da riqueza desta corrente filosófica, acerca da riqueza deste pensamento, deste sistema filosófico. E um pouco mais desta riqueza nós veremos em nosso próximo encontro. Espero que você tenha gostado e aprendido alguma coisa a mais acerca do pitagorismo nesta nossa aula. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de tecer um comentário, isso nos ajuda muito. Compartilhe esta aula também com outras pessoas, outros colegas que se interessam por filosofia, por matemática, pelo pitagorismo, e em breve nós nos encontraremos novamente para darmos sequência a este nosso estudo sobre o pensamento de Pitágoras. Ainda temos algumas coisas para falar acerca de Pitágoras e continuarmos nesta nossa viagem pela história da filosofia grega, pela história do pensamento filosófico antigo. Você está convidado, é o meu convidado
para o nosso próximo encontro e em breve nos veremos aqui novamente. Um forte abraço e até lá.